o desafio e a dificuldade de a gente manter a cultura da empresa ativa nesse modelo de operação. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe um pouquinho do histórico da live em relação a esse assunto e como que a gente tenta e, em alguns momentos, traz a nossa visão para manter a cultura da empresa ativa, né? E aí, para começar a falar sobre isso, eu trouxe uma visão na verdade, sobre qualquer movimento de mudança, né? Qualquer movimento de mudança que a gente tem como ser humano e, obviamente, como uma organização, porque a organização nada mais é do que muitos seres humanos juntos tentando fazer dela algo produtivo e um lugar legal para as pessoas trabalharem, né? Também vem sempre o medo, né? Como principal movimento, né? Que a gente sente internamente. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, a gente tem ali o medo como a primeira sensação, o primeiro sentimento. Quando a gente consegue ultrapassar isso, a gente se sente corajoso, né? A gente se sente corajosa em eu vou fazer essa mudança acontecer, e aí a mudança vem, né? E eu quis começar com isso, porque eu nem sei se todos aqui têm um conhecimento prévio do que é a Live, né? E como a Live trabalha, mas a Live sempre foi uma agência voltada para trazer movimentos contemporâneos, né, e movimentos de vanguarda, tanto na forma de trabalhar, como, de fato, nas entregas criativas que são feitas pela agência. Então, quando a gente foi falar sobre trabalho remoto, e isso aconteceu em janeiro do ano passado, quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente passou por esses 3 processos, né, medo, a coragem e depois, de fato, a atitude para a mudança. Então, quando a gente foi fazer a nossa discussão sobre o trabalho remoto, a gente iniciou o nosso trabalho remoto em março de 2019, na agência, com uma conversa que se iniciou, como eu comentei, em janeiro, né? Em janeiro foi a primeira vez que nós, como líderes da empresa e como sócios, tivemos uma conversa sobre essa mudança. E isso está fazendo agora 1 ano e 9 meses, né, que a gente fez a conversa inicial, e 1 ano e meio que a gente, de fato, fez a transição para um trabalho remoto. E aí, nesse processo, por que isso surgiu, né, essa necessidade, na verdade, de uma mudança? Isso, para nós, surgiu como uma insatisfação de olhar para o nosso modelo de trabalho, para o nosso modelo de operação, e ver que a gente exigia, né, que as pessoas fossem todos os dias até a agência para trabalhar. E a gente estava olhando para um mundo já, né, super tecnológico, super conectado, onde a gente já usava diversas ferramentas de conexão, mas a gente usava num ambiente físico único, né? E aí a gente parou para se questionar se aquilo fazia sentido, né? Por que a gente faz com que as pessoas se desloquem todos os dias para cá, se a gente faz reuniões muitas vezes através de ferramentas que não obrigariam elas a estarem aqui, né? E aí foi quando a gente começou a ter essa discussão, e principalmente porque no final de 2018, um pouquinho antes de a gente começar a ter essa discussão, a Live começou a se posicionar no mercado como uma agência pós-digital, né? E aí a gente olha para o mundo pós-digital, tem diversas definições, né, do que é esse mundo pós-digital. Tem desde o Harari, né, que traz um mundo pós-digital um pouquinho catastrófico demais na nossa visão, a gente gosta de ser um pouquinho mais otimista em relação a ele, e para nós o mundo pós-digital, ele é a junção do que a gente tem à nossa disposição de tecnologia e usar na sua maior capacidade o potencial humano, né, a gente já coloca essa visão como empresa no final de 2018, e aí em 2019, comecinho, a gente começou a ter esse questionamento do modelo de operação, né? E aí, quando essa mudança veio, eu trouxe aqui, foi legal parar para pensar sobre isso, né? Quais foram os nossos maiores medos, assim? E aí eu trouxe os principais aqui. A gente estava com bastante receio de perder uma produtividade e uma integração entre os times, né? E com isso a gente poder trazer uma falta de agilidade nas entregas para os nossos clientes. Isso era uma grande preocupação. A segunda grande preocupação era, de fato, a gente conseguir manter a empresa, a cultura da empresa ativa, deixando as pessoas isoladas, né? Fisicamente, não tendo encontros onde elas poderiam fisicamente poder sentir a cultura da empresa.
E aí, esses dois maiores medos, eles fizeram a gente refletir sobre um processo que durou de janeiro a março do ano passado, que foi o processo das medidas que a gente tomou para reverter esse medo em coragem, né? E aí eu vou compartilhar também um pouquinho dessas medidas aqui com vocês. A principal delas foi a gente formar um comitê, né? E eu imagino que no começo da pandemia, muitas empresas que não estavam trabalhando em formato remoto se obrigaram a fazer esse processo, né? A gente teve a sorte de fazer isso num período anterior, também, obviamente, a coragem de fazer sem a necessidade, mas a gente teve um tempinho maior de organização, né? E o comitê, ele foi muito importante para a gente conseguir mapear todos os processos necessários que a gente teria. Então, um processo super importante, que eu imagino que as empresas agora passaram de uma maneira bastante ágil aí, foi a questão de a gente organizar os nossos documentos e arquivos de uma maneira que as pessoas pudessem acessar isso remotamente de onde estivessem. A gente fez um processo que demorou umas 8 semanas para subir todos os arquivos em nuvem da empresa e organizar isso de uma maneira que a área de projetos pudesse liderar um treinamento para as pessoas acessarem o que elas precisavam acessar de onde elas estivessem, né? A gente fez um trabalho no comitê também em RH, que foi bem importante, vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, e a área de operações como um todo, que ficou liderando essa formação do novo modelo de operação, né? E aí, o que a gente viu, e que foi o grande output desse comitê, foi uma política de trabalho que a gente fez, que a gente chamava na época de política de home office, e que hoje a gente já está olhando para ela de uma maneira diferente, porque a gente está aí há 1 ano e meio operando nesse formato, mas a gente criou essa política de trabalho para disponibilizar na rede, e a gente fez um treinamento com todos os funcionários, priorizando esses 3 pilares que eu coloquei aqui, né, a tecnologia da informação e como que a gente ia dar o acesso a tudo isso para as pessoas, o RH e a cultura da empresa e a operação disso tudo. Como eu comentei, a migração de todos os documentos em rede foi um processo super importante, né, porque todo mundo acessa o que precisa de qualquer lugar, claro, com restrições também, nem todo mundo acessa tudo, mas tudo que alguém precisa é facilmente encontrado. E aí um processo importante que começa a fazer parte da questão da cultura é o RH, né, o processo de RH e deixar os líderes preparados para esse processo de mudança. Então, a gente fez conversas individuais, né, com cada um dos nossos funcionários, a gente devia ter, hoje a gente tem acho que 66 pessoas fixas na empresa, na época a gente devia estar em torno de 60, a gente fez conversas individuais do RH e dos líderes com as pessoas sobre a mudança. E um processo interessante que a gente percebeu nessas conversas é que nem todo mundo poderia, de fato, fazer esse trabalho home office, né? Porque cada um vive uma situação, né? Então, um mora sozinho, o outro mora com a esposa e com os filhos, o outro mora com os pais. Então, a gente foi detectando algumas necessidades que, num momento não pandêmico, a gente achou importante acolher essas necessidades. Então, o que a gente fez foi as pessoas que a gente mapeou que não tinham condição, né, ou que diziam não ter, que foram cerca de 7 a 8% das pessoas, a gente disponibilizou um lugar fixo para elas trabalharem no nosso headquarter, né, a gente tem uma estrutura, que por enquanto está fechada por 6 meses, mas a gente continua tendo essa estrutura, a gente só não incentiva essas pessoas a irem todos os dias, por não acreditar que tem essa necessidade. Porém, no começo, a gente fez esse acolhimento, né, quem não se sentia confortável, poderia ir todos os dias. Essas pessoas foram por cerca de 6 a 8 meses todos os dias, e aos poucos elas mesmas foram se adequando a própria casa, a própria rotina, até o dia que elas foram desistindo de ir todos os dias para a agência, e a gente passou a ter, de fato, 100% das pessoas no formato home office. E aí, a gente fez um processo importante de treinamento que envolvia aqueles 3 pilares acima, e aí o que eu acho que é super importante nesse processo de treinamento foi ver que nós mesmos, né, quando a gente tomou a decisão como líderes e sócios da empresa de mudar para esse formato, a gente também não tinha essa experiência tão grande. Então, o treinamento, ele foi um treinamento baseado em algumas questões empíricas, e a gente foi trazendo atualizações do nosso processo de trabalho à medida que ele foi acontecendo, né?
Mas, de maneira geral, acho que essas medidas, né, que foi a formação do comitê, a descrição de uma política, o acolhimento de quem não tinha essa condição do acesso e os treinamentos foram fundamentais. Além do acolhimento, uma coisa interessante que a gente fez foi o que a gente chamou de Bolsa Home Office. A gente disponibilizou um valor para todos os funcionários, que era um valor para que as pessoas pudessem melhorar a estabilidade da internet na casa delas, caso fosse preciso, ou comprar uma boa cadeira de trabalho, né? Uma boa cadeira de trabalho em casa é uma busca eterna e não é tão barata, então a gente disponibilizou essa Bolsa Home Office para todos os funcionários que já estavam na empresa no momento que a gente fez essa transição. Aí aqui eu trouxe só umas fotinhos para vocês entenderem. Então a gente tem essa sede, é uma sede que fica na Vila Madalena, em São Paulo, e ela é uma sede que a gente chama muito mais de café, né, do que de sede propriamente. A gente tem cadeiras e mesas modulares, onde a gente monta ali diversos formatos de trabalho, onde a gente pode ter desde mesas grandes até mesas bem pequenininhas, e a gente, antes da pandemia, sempre tinha alguém ali, né, cerca de 5, 10 pessoas trabalhando, gente recebendo cliente para fazer reunião, mas nunca todas as pessoas, né, a não ser na última sexta-feira do mês, que era quando a gente fazia os nossos encontros antes da pandemia, a gente incentivava que a última sexta-feira do mês fossem reuniões presenciais, né, para a gente fazer encontros com o time, para a gente se ver, para a gente manter essa cultura ativa. Isso é um ponto importante, né, encontros presenciais de socialização que não são trabalho, são momentos muito relevantes para a gente manter a cultura da empresa. E aí, aqui algumas outras fotinhos, todos super convidados quando a gente voltar a abrir a casa, ainda sem previsão, para visitar e para participar das nossas festinhas, mas aqui, como eu comentei, né, a gente já preparou a casa para ela ser uma casa de ambientação que não vai receber pessoas todos os dias. A gente não tem a cadeira mais confortável do mundo, as nossas mesas, elas são, como eu falei, flexíveis, né, elas ficam grandes, ficam pequenas, para receber ali cada dia um formato de trabalho diferente. E aí, importante nesse processo todo foi a gente trazer uma visão de vulnerabilidade, né, de que estamos mudando, queremos mudar, mas não sabemos o que vem daí para frente, sabemos que é um movimento importante, né. E aí, a questão da vulnerabilidade, para mim, especificamente, né, como líder, como mulher, e eu sou professora de yoga também, e eu estudo muito o assunto da vulnerabilidade, eu até trouxe aqui uma frase que nos inspirou muito quando a gente fez esse processo todo da mudança para o trabalho remoto, que foi assim, a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente sabia que a gente tinha que ser vulnerável com as pessoas e dizer, estamos mudando para algo que acreditamos ser melhor. E aí, se não for, ou o que for melhor, vamos manter, e o que não for, a gente vai mudar, né, e tá tudo bem. E se tudo der errado, que é sempre uma hipótese, a gente volta atrás, né, mas a gente sabia que a gente precisava fazer esse passo, né, que a gente precisava fazer essa mudança acontecer. Como eu comentei, eu trouxe aqui uma frase do Roosevelt, que ele usou num discurso dele, que chama O Homem na Arena. Esse discurso brevemente está citado num livro da Brené Brown, que é uma estudiosa de vulnerabilidade e de comportamento humano. O livro dela, Daring Greatly, fala muito sobre isso, e a frase diz o seguinte: o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, decepciona, porque não há... Tá cobrindo aqui, deixa eu só mexer. Que não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos. Que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna. Que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista. E que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Essa frase nos inspirou muito, a gente estava com receio de fazer uma mudança, obviamente, mas a gente sabia que era um movimento importante para uma agência que sempre esteve à frente dos movimentos do mercado, né? E aí, foi isso que a gente fez, né? A gente errou, a gente acertou, a gente errou bastante, mas acertou muito mais do que errou, e a gente foi mudando e evoluindo o nosso processo. E aí, aqui, eu acho que é onde chega a parte mais importante, né, disso tudo, que foi, no meio disso tudo, chegou a pandemia, né, quando a gente completou exatos 12 meses de mudança de trabalho para um formato de operação home office, a pandemia chegou e a gente fechou a agência no dia 13 de março,
que foi exatamente um ano depois de a gente ter mudado o nosso formato de operação. E aí, óbvio que apesar de todas as mudanças que cada um de nós individualmente passou e tem passado, né, individuais, familiares, sociais, a gente não teve uma ruptura brusca no nosso dia a dia de trabalho, e isso foi muito favorável para nós, né, porque a gente percebeu que os nossos clientes também se sentiram muito à vontade de continuar trabalhando com a gente, porque a gente já estava nesse formato, né, então, apesar de a gente não nos encontrar mais, que obviamente que a gente sente falta disso e está sentindo bastante, a gente sente que isso não interferiu tanto na produtividade e na operação da agência, né, e aí, diante de todo esse contexto, eu volto no nosso tema, né? Como é que a gente gerencia projetos e não perde a cultura da empresa e mantém essa cultura ativa? Então, eu trouxe aqui 3 principais pontos, que são processos, ferramentas e pessoas. Processos, né? O que são processos? Acho que a gente sempre fala sobre processos quando a gente está falando sobre gestão de projetos, né? Na nossa visão, eles são rituais, né? Eles são rituais que devem melhorar a produtividade, a integração e a qualidade da entrega. Tudo que não estiver respondendo a algum desses critérios não são processos e sim burocracias. E aí a gente elimina isso, né? E aí o elimina, como é que a gente faz isso? Eu vou passar mais rápido aqui para não me alongar no tempo, mas eu trouxe para cá o que para nós são alguns processos rituais, né, reuniões de kick-off, workshops com metodologias determinadas para trabalhar em formato home office, pasta sempre com os mesmos nomes para que a gente não se perca e vários outros processos. Mas o mais importante aqui é a gente, me conectando com a questão da vulnerabilidade que eu trouxe, é a gente rever esses processos a cada 3 ou 6 meses, né, a gente descontinuar o que não faz sentido, e a gente incluir o que a gente acha que estava faltando e recomeçar. Então, isso acho que já é um fator muito importante, né, a cultura da live é uma cultura de algo sempre muito orgânico, a live é uma empresa muito orgânica, a live muda o tempo todo, então, fazer com que a gente traga um desses nossos valores para os nossos processos e mudá-los com frequência é um fator muito importante para a gente trazer a nossa cultura no nosso modelo de operação. O segundo são ferramentas, né? A gente também considera que, obviamente, ferramentas são fundamentais, ainda mais quando a gente trabalha num formato onde as pessoas não estão conectadas fisicamente, e elas precisam trabalhar a favor desses processos, né, e não contra. A gente tem hoje, todo o nosso trabalho é no Google, né, a gente tem o G Suite para tudo, então Google Agenda, Google Meets, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, e além disso, perdão, a gente trabalha com outras 2 ferramentas para nos ajudar na organização no nosso trabalho no dia a dia, que são o Workplace, o Workchat e o Runit. Para quem quiser depois saber, eu tenho um detalhamento de tudo, de como a gente usa cada uma dessas ferramentas, não vou passar aqui, vou passar super rápido, mas a gente tem uma explicação de por que cada uma delas deve ser usada, e se a gente chegar na conclusão que uma delas não precisa mais existir, ou que a gente está sentindo falta de alguma, a gente faz esse processo de revisão, né? Diferente dos processos, a gente não faz a revisão a cada 3 meses, a gente faz a cada 6, porque a maioria delas tem um valor, né, investimento aí envolvido, então não dá para a gente ficar mudando a cada 3 meses, normalmente a gente faz num prazo de 6 ou 12 meses essa revisão de ferramentas. E aí, por fim, o pilar mais importante, né, que são as pessoas. No final das contas, somos empresas de serviços, e se a gente não tiver pessoas fazendo bem o trabalho delas, felizes, né, e satisfeitas em fazer o trabalho delas dessa forma, operando nesse formato de trabalho, os projetos não vão existir, né, então, eu trouxe aqui uma visão que é um pouco dessa visão do individual e do coletivo, né, e isso é muito relevante quando a gente está falando sobre a manutenção da cultura da empresa e a permissão da entrada de personalidades individuais de cada um para enriquecerem ainda mais essa cultura, né? Então, o individual e o coletivo, na minha visão, eles são fatores fundamentais para que a cultura da empresa se mantenha e se fortaleça
com o fortalecimento de cada um que chega na empresa trazendo a sua própria personalidade, né? Então, no âmbito individual, é a gente fazer com que cada um se sinta respeitado, ouvido, acolhido e parte integrante dessa cultura, né? Eu sei que isso pode parecer, muitas das pessoas falam sobre esse assunto, mas assim, na live, eu tenho muito orgulho de dizer que isso é uma verdade, que a gente pratica todos os dias, né? Isso é fundamental para nós. Quando a gente fala sobre coletivo, se cada um pode trazer a sua participação, né, trazendo a sua personalidade, esse coletivo fica muito mais rico, né? Então, a soma dessas personalidades forma um time coeso, satisfeito e comprometido. Essa é a nossa busca, né? E aí, somado a isso, a gente tem a personalidade da empresa, né? Que é a cultura da empresa, trazendo seus valores, suas regras, seus combinados e seus acordos, né? E aí, a visão aqui se a gente tem a possibilidade de cada um se expressar no individual, isso faz com que a gente crie um coletivo muito rico, né, de pessoas trazendo a sua personalidade. A gente consegue ter um terreno muito fértil para a propagação da cultura de uma empresa, né? Então, processos e ferramentas obviamente precisam estar ali, mas se a gente não tiver esse espaço da individualidade para gerar um rico coletivo e isso trazer um enriquecimento maior para a cultura da empresa, a gente não consegue perpetuar isso, né? E aí, finalizando, para que a gente consiga florescer a cultura da empresa, né, dessa forma, a gente precisa mudar radicalmente o nosso pensamento, né, que é a gente mudar a nossa forma de pensar e agir, de sair de uma visão de comando e controle para uma visão de confiança e autorresponsabilidade. Se os líderes das empresas que hoje estão sendo obrigadas a trabalhar remotamente e estão aí se questionando se isso vai continuar ou não conseguirem fazer essa transformação, nada disso vai fazer sentido. Então, esse shift, essa mudança de pensamento, ela é fundamental para que tudo isso aconteça de uma maneira fluida e de uma maneira que seja produtiva dentro da empresa. E aí eu trouxe uma frase que diz que tente controlar uma pessoa e você conhecerá a sua imensa habilidade de fuga. Confie nela e você verá nela o seu grande potencial florescer. É nisso que a gente acredita na live e é por isso que essa mudança de mindset ela é fundamental para a gente conseguir manter a cultura da empresa ativa nesse trabalho remoto que a gente já está aí há quase 2 anos. Eu prometi encerrar em 20 minutos, eu não consegui, eu fiz um pouquinho mais, mas eu acho que tem um tempinho aí de perguntas, se eu não me engano. Muito obrigada, eu coloquei aqui o meu e-mail e também o meu perfil no Instagram, se vocês quiserem me encontrar, no LinkedIn, Aline Rossim, e muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui. Coisa de reunião, né, que a gente sempre pergunta, tá com o áudio ligado ou não? Eu tava sem o áudio, tava com o áudio mutado aqui, desculpa, gente. Aline, maravilhosa a tua palestra, a gente tem um quadrinho aqui, ó, não sei se você consegue enxergar até, ó, tá escrito Gestão, Cultura, Pessoas e Processos. Acho que tem muito a ver aí, você conseguiu trazer um extrato muito legal do que você falou aí na tua divisão, também do que vocês fazem na live. Demais, incrível, obrigadíssimo. A gente tem uma pergunta, quer responder? Claro, claro, eu não estou vendo esse chat, eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu devia estar vendo alguma coisa. Tá, não, é o chat do YouTube, então o pessoal tá lá no YouTube. A gente tá aqui no Zoom, a galera tá lá no YouTube. Mas tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, se você acha que esse formato de gestão remoto, se ele veio de fato para ficar assim de uma maneira definitiva, vai ser tudo remoto para sempre, ou vai existir ainda algum modelo, alguma coisa híbrida, ou em algum momento vai todo mundo voltar para trabalhar fisicamente? O que você acha desse formato de trabalho remoto, que é um pouco o que você trouxe na sua palestra? Olha, eu acho que um formato 100% remoto para 100% das empresas, é óbvio que seria uma visão muito radical,
né? Não acho que esse é o caminho. Porém, eu acho que empresas como a Live, que prestam serviço e que conseguirem identificar com as tecnologias possíveis, elas são capazes de manter uma agilidade, uma produtividade e manter essa integração desse time coeso, eu acho que não faz sentido a volta para um escritório, como normalmente era antes da pandemia, a não ser que sejam no que a gente chama de rituais, né? Então, rituais, acho que são momentos muito importantes de encontros, onde as pessoas vão, em algum momento, não ainda agora, voltar a ter um encontro físico em reuniões de time, em festas, em celebrações, né? Encontros físicos, somos seres humanos, precisamos de contato, de abraço, eu acho que isso não dá para deixar passar. Mas eu acho que é possível, sim, um formato bastante diferente do que vinha sendo até agora, onde o lugar físico ele é muito mais uma possibilidade de encontros felizes, porque quando todo mundo tem que ir para um lugar, ele passa a ser um lugar chato, né? Agora, se você passa a ir para algo, encontrar pessoas, passa a ter uma satisfação que antes não existia, né? E isso eu acho que traz até uma melhora no formato de trabalho, na entrega, né, na felicidade de quem está trabalhando num lugar assim. Legal demais. Concordo plenamente com tudo que você falou. Ainda conecta até um pouco com a fala do professor Clóvis de manhã, né, da gente, né, fazer daquele momento um momento ideal, feliz, né? Então, acho que é isso. A gente vai para um lugar com propósito, com certeza seremos mais, né, produtivos e felizes, com certeza. Exato. Legal demais, Aline. Agradeço muitíssimo a tua palestra, o teu tempo, o conteúdo que você compartilhou aqui conosco. Espero que você também tenha gostado. E então, valeu, obrigadíssimo, Aline. Valeu, adorei. Até a próxima. Gente, temos aqui também um recado do Gabriel, né? Ele infelizmente caiu, né? Como vocês que estavam nos acompanhando aqui perceberam, mas ele mandou um áudio, né? Avisando aqui os motivos e também dando um recado para todo mundo que estava assistindo ele, beleza? Eu vou passar aqui, ó, encostar meu microfone pertinho do meu celular para rodar o áudio, beleza? Oi, pessoal, muito obrigado quem teve a oportunidade aí de assistir a palestra sobre os líderes digitais. Infelizmente, acabou a força aqui na minha casa, eu fiquei sem acesso ao computador e sem acesso à internet durante uns 5 minutos e até consegui religar tudo, acabou terminando o tempo da palestra. De qualquer maneira, quem quiser conferir mais informações sobre líderes digitais, pode acessar o site lideresdigitais.com, tem todas as informações sobre o livro lá, ou adquirir o livro na página da Alta Books, só procurar Líderes Digitais. E quem quiser também me procurar, pode ir através do site lideresdigitais.com, eu estou à disposição para responder qualquer tipo de dúvida que tiverem ou qualquer tipo de conversa que quiserem ter. Muito obrigado, espero que tenham gostado aí do conteúdo no tempo que foi passado. Valeu, Gabriel, obrigado pela mensagem, pelo carinho. E é isso, gente, daqui a pouco a gente volta e continua aqui a nossa programação de palestras. Valeu! Contrate influenciadores guiado por dados. Acesse a PubliPost. Segmente o perfil de público. Escolha os influenciadores. Analise os dados e contrate seus PubliPosts agora. Não é publicidade, é tecnologia. Publiposts.com. O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunit.